Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, nossa aula 9, tá? Nossa aula 8 nós iniciamos falando de triângulo e agora nós vamos continuar falando de triângulos, tá? Nós vamos falar sobre congruências de triângulos, propriedades do triângulo isósceles e equilátero e base média de um triângulo. Por favor, pegue seu caderno 2 e acompanhe comigo a aula 9. Professora, eu fiquei com dúvida, não tem problema, da aula 8. Ficou com dúvida? Aqui nós temos um link para você assistir essa videoaula, para você tirar também e te ajudar no aprendizado. Bom, professora, eu não consigo às vezes abrir esses links, não tem problema, a tia vai disponibilizar também na plataforma para que você assista essa videoaula e ajude no seu, a você entender esse conteúdo. Lembrando que nas nossas lives a gente vai continuar falando e tirando todas as dúvidas, tá bom? Isso aqui apenas é para ajudar se você ainda ficou com dúvida. Olha o link aqui, ó, ele aparece, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro falar de congruências de triângulo. Você vai abrir na página 13. Na página 13 a gente vai falar sobre congruências de triângulo. O que significa a palavra congruência? Significa igualdade. Igualdade de quê, professora? De lados e ângulos, tá? Quando eu tenho igualdade de lados e ângulos, eles são congruentes, eles são iguais. Por exemplo, o zoom da sua página 13, ó, do livro, da página 13, eu tenho a igualdade de dois triângulos, eu tenho a congruência de dois triângulos. Por quê? O lado AB é igual ao lado DE. O lado AC é igual ao lado DF. E o lado BC também é igual ao lado EF. E os ângulos, professora? Também. O ângulo B tem a mesma medida que o ângulo E. O ângulo A tem a mesma medida do ângulo D. E o ângulo F do mesmo C. Então, nós afirmamos que eles são congruentes porque os ângulos e lados são iguais. Aqui também tem outro vídeo, ó, para vocês assistirem, que também eu vou disponibilizar ali na plataforma os links. Casos de congruências. Existem casos de congruência, professora? Sim. Existem casos de congruência quanto aos lados, quanto aos ângulos, que nos ajuda a saber se esse triângulo ele é ou não congruente. Então, eu quero te chamar a atenção, a gente vai assistir um vídeo rápido. Esse vídeo vai explicar todos os casos de congruências. Vai ser melhor assistir pelo vídeo, porque ela vai desenhando e fica muito mais fácil de participar, como se fosse uma aula escrita. Atenção, preste atenção comigo. Lembrando que esse mesmo conteúdo dessa vídeo está na página 14 e 15 do nosso livro. Atenção com vocês agora. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. Sou Matise e vamos ver uma regrinha bem rápida, tá? Sobre congruência de triângulos. Quais são os 4 casos mais conhecidos de congruência de triângulo, tá? Congruência em matemática quer dizer igualdade, digamos assim, tá? Então, quando eu falo que 2 triângulos são congruentes, quer dizer que são 2 triângulos têm o mesmo tamanho, tá? São iguais. Bom, para isso, existem algumas regras que vão garantir essa congruência. E eu vou colocar aqui em 4 exemplos, né, 2 triângulos de cada vez, para poder provar que os dois são congruentes. Então, por exemplo, nesses 2 primeiros aqui, o triângulo ABC e o triângulo A'B'C', eles têm um ângulo de 60 graus, aqui ó, também 60 graus, então um ângulo congruente, né? Eles têm um dos lados medindo 3, olha aqui, ó, AB vale 3, A'B' vale 3, e outro lado medindo 5, certo? Ó, A'C' e AC mede 5. Ou seja, eles têm um lado congruente, um ângulo entre esse lado congruente, também congruente, e mais um outro lado congruente. Então, quando eles têm 2 lados congruentes
e o ângulo entre esses dois lados também congruentes, isso me garante que os dois triângulos são congruentes. E qual que é o caso de congruência de triângulo? Lado, ângulo, lado. Ou seja, eles têm um lado congruente, um ângulo entre eles congruente e o outro lado congruente. Então, dessa forma, tá? Um lado, o outro lado e o ângulo entre esses dois lados congruente. Então, esse é um dos casos de congruência de triângulo. Segundo caso, desculpa, balançou um pouquinho. Segundo caso, temos aqui embaixo o triângulo ABC e o triângulo A', B', C'. Os dois têm um ângulo de 30 graus, então tem aqui ó, um ângulo congruente, um outro ângulo de 70 graus congruente e um lado também valendo 8 em cada um deles, ou seja, eu tenho um ângulo igual, eu tenho um lado igual e eu tenho mais um ângulo igual. Então olha o que eu tenho aqui, ó, eu tenho um ângulo, lado e um outro ângulo. Esses dois ângulos estão em cima do mesmo lado, notem, desse triângulo e desse aqui também, só tá viradinho de outra forma. Mas olha, ângulo, lado, ângulo. Ou seja, os dois ângulos em cima de um mesmo lado congruente, tá? Então esse aqui é um outro caso de congruência. Qual que é a congruência? Em vez de ser lado, ângulo, lado, ou seja, ter um ângulo e dois lados, aqui é o contrário. É ângulo, lado, ângulo. Eu tenho dois ângulos e um lado entre eles congruente, tá? Então esse aqui é segundo caso, né? Uma segunda maneira. Vamos pensar mais dois aqui, ó. Esses dois outros triângulos. Também ABC, A', B', C'. Eu tenho aqui, ó, o lado 4, aqui ele repete, lado 5, aqui eu também tenho o lado medindo 5 e o lado 6, aqui eu também tenho o lado medindo 6. Então, nesses dois triângulos aqui, eu tenho todos os lados iguais. Então, eu tenho um lado 4 aqui e aqui, tenho um lado 5, tenho um lado 6. Então, quando eu tenho três lados congruentes, isso me garante que o triângulo é congruente, tá? Então, aqui é o caso L, 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 ou seja, os três lados têm congruência com três lados de outro triângulo, tá? Então, isso me garante, é o caso L, 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 que os dois triângulos são congruentes. E o último caso, esse aqui embaixo, olha, eu tenho o ângulo de 30 graus, aqui também, um ângulo de 70, aqui também, e o lado 4. Só que aqui com um detalhe, aqui eu tenho dois ângulos e um lado, como no caso anterior. Porém, no caso anterior, reparem esse aqui, ó, no caso ala, ângulo, lado, ângulo, o lado fica entre os dois ângulos. Nesse caso, vocês podem notar que não. Olha, o lado fica com um ângulo grudado nele, ou seja, um ângulo adjacente a esse lado, e o outro ângulo fica do outro lado, fica lá oposto, tá? Então, repare desse aqui, ó. No 4, ó, eu tenho aqui o lado, eu tenho um ângulo adjacente a esse lado, ou seja, grudado nesse lado, e eu tenho um ângulo lá, oposto a esse lado. Então, a gente fala que esse caso aqui, ó, é o caso L, lado, ângulo, ângulo oposto, L, A 0, tá? Então, lado, ângulo e ângulo oposto. Então, com isso, vimos os principais casos de congruência de triângulo. Ou tem todos os três lados congruentes, ou tem um lado e dois ângulos, sendo um adjacente e um oposto, ou tem dois ângulos e um lado, sendo que esses dois ângulos em cima desse lado, ou tem dois lados e um ângulo, sendo que esse ângulo tem que ser o ângulo formado por esses dois lados congruentes. Espero que vocês tenham entendido essas 4 regras. Existem outras, mas as mais importantes são essas. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Se você gostou, dá um like aí pra mim. Muito obrigada. Bom, nós aprendemos os casos de congruência, né? Eu tenho certeza que você está prestando atenção. Também vou disponibilizar esse vídeo novamente para vocês entenderem melhor também. Na página 17 nós temos o nosso passo a passo. E nesse passo a passo nós vamos aprender e lidar com essa congruência, calcular o nosso x e o nosso y. Olha aqui, os pares de triângulos a seguir são congruentes. São congruentes? Em caso afirmativo, identifique o caso de congruência e calcule o valor de x e de y. Olha só,
vamos aqui pensar. Esse caso aqui, o que aconteceu? Esse ponto BD foi cruzado no ponto A. Esse ponto A, ele é a interseção do ponto BD e a interseção do ponto CE. Quando acontece isso, ele faz um ponto médio. O que é um ponto médio? É uma mediana. Ele partiu aquele lado em duas partes iguais. Ô professor, então você está afirmando que isso aqui é igual a isso aqui? Sim. Você está afirmando que y menos 1 é igual a 3x mais 1? Sim, eu estou afirmando isso. Os dois têm ângulos de 90 graus. Então, eu só posso afirmar porque eu sei que ele faz um ponto médio nesse caso. Ele pegou dois ângulos retos, não é isso? Dois ângulos de 90 graus, ele cruzou aqui. Vamos pensar que se eu pegasse e deitasse ele, colocando ele em pé, fosse virando ele em sentido horário e colocasse ele aqui do lado desse triângulo. 90 graus, 90 graus. O que acontece aqui? Eu tenho esse lado igual, eu tenho esse ângulo igual, e o que acontece com esse aqui desse ponto médio? Também é igual. Só que esse lado é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, não é isso? Então, nesse caso, eu posso dizer que esse triângulo é congruente pelo lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Lado, ângulo e lado oposto. Desculpa aqui, ó. Ângulo, lado, ângulo e lado oposto. Por quê? Porque ele aqui já me afirma que é 3 centímetros. Eu não vou mexer nem com y agora. Eu vou pegar pela afirmação que ele me deu. Ah, professora, mas por que aqui eles são iguais? Porque eles são opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, nesse caso, é lado, porque fez um ponto médio, ângulo, lado, ângulo, oposto pelo vértice, e lado oposto, porque ele já está me afirmando, tá bom? Nesse caso aqui, eu posso fazer isso. Ou trabalhar descendo ele, colocando um ao lado do outro. Muitas das vezes, eu faço muita atividade assim, eu refaço o desenho colocando um ao lado do outro. Beleza. Bom, agora como eu vou calcular? Ele quer o valor de x e de y, certo? Bom, ele me afirmou que 3x mais 1 é igual a y menos 1. Vou trazer isso para cá, ó. 3x mais 1 é igual a y menos 1. Beleza. O lado oposto também é igual. A gente acabou de falar sobre a igualdade, ó. 3x mais 2 também é igual a y, não é isso? Então, 3x mais 2 é igual a y. Você viu que aqui o problema olhou como lado, ângulo oposto. Mas, professora, também poderia dizer que ele é lado, lado, lado? Sim, porque os lados também são iguais. Eu quis mostrar que, pelo exercício, ele colocou pelo lado, ângulo e o ângulo oposto, não é isso? Mas nesse caso eu poderia colocar que ele é lado, lado e lado também, tá? Então, há uma igualdade. Bom, eu tenho que 3x mais 2 é igual a y e 3x mais 1 é igual a y menos 1. Nesse caso aqui, eu tenho um sistema do primeiro grau. Opa, vamos voltar à matéria anterior, do caderno 1. Sistema. O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu tenho é que arrumar essas equações colocando 3x, o y vai vir para cá, menos y é igual a menos 2. O mais 2 passa para cá. Esse y vai entrar, esse mais 1 vai sair da igualdade. Achei. Aí você vai escolher o método que você quiser, substituição ou adição, e vai encontrar x como 1 e y como 5, tá bom? Resolvendo através de quê? Através do sistema do primeiro grau. Então, entendemos isso, gente? Nós podemos igualar os lados e achar o meu valor de x e de y.
Bom, propriedade do triângulo isósceles. Nosso triângulo isósceles, ó, tem uma outra vídeo aqui também, ó. Clique no triângulo acima para aprender um pouquinho mais sobre as propriedades do triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais, não é isso? Dois lados iguais e um diferente. Nós chamamos esse aqui de ângulo do vértice e esse aqui ângulos da base. O lado oposto ao ângulo do vértice, nós aprendemos na aula anterior que ele se chama base, não é isso? A propriedade que eu quero falar com você é o seguinte: quando eu desço a altura em qualquer triângulo isósceles, essa altura vai formar ângulos de 90 graus, ele vai partir esse lado oposto que se chama base em duas partes iguais. Opa! Partiu em duas partes iguais, então ele fez uma mediana. E outra coisa, pelos lados serem iguais e eu fiz um ponto médio aqui, eu também parti ele em dois lados iguais, o ângulo em dois lados iguais. Então eu fiz uma bissetriz. Ué, professora, então quer dizer que quando eu tenho um triângulo isósceles, a altura é igual à mediana e igual à bissetriz? Isso. Quando eu tenho triângulo, tanto isósceles como equilátero, o equilátero também vai aparecer isso para vocês. Por que isso? Por que isso acontece? Por quê? Porque os lados são iguais, esses dois lados são iguais, então a referência que ele me dá é descer, ó, corretamente, é uma abertura correta. Pessoal, vai entrar no vídeo, eu vou ter que fechar. Vamos lá, voltar para a aula, ó. Vamos aqui, voltando para a nossa aula. Vai acontecer de partir ao meio, tá bom? Viu? Provando para vocês que dá para entrar no vídeo, não é isso? Então, nesse caso aqui, ó, lembrando que os ângulos da base são iguais e esse ângulo é diferente. Quando acontece aqui, por exemplo, se esse ângulo for de 50, passou a bissetriz 25 e 25. Desceu aqui, foi a altura 90 graus, beleza? Então, tem essa propriedade, o triângulo isósceles. Propriedade do triângulo equilátero é bem parecida com a do triângulo isósceles, tá? Eles são muito parecidos. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, 180 graus. Nesse caso também, nesse triângulo isósceles, ó, os três lados são iguais, correto? Quando desceu essa reta CM, ele desceu partindo em dois, opa, bissetriz, desceu fazendo altura com ângulo reto, altura, e também desceu fazendo o quê? Partindo, fazendo ponto médio, então também tem a mediana. Então quer dizer que quando eu tenho o triângulo equilátero, olha, o ortocentro, o baricentro e o iscentro é a mesma coisa, tá bom? Então, estamos entendidos? Pessoal, no triângulo isósceles isso não acontece. Por quê? Porque quando eu puxo do anterior, do outro lado que não é igual, não é isso? Por exemplo, eu vou puxar a altura do vértice da base, né? Ó, ele já não vai fazer a mesma coisa, tá bom? Então, isso só acontece no triângulo equilátero. No triângulo equilátero, o baricentro, o ortocentro e o iscentro, eles são o mesmo ponto, tá bom? Nós temos agora falando também da base média de um triângulo, na página 22. O segmento que une dois pontos. Bom, olha só, eu tenho aqui, ó, o lado AB do triângulo maior e o lado AC. Esse ponto aqui, chamado de base média, média já fala de metade, não é isso? Olha só, a base média, ele fez um ponto médio do lado. É a mesma situação que a gente acabou de falar da mediana. Olha o que aconteceu. Esse ponto M cortou esse lado AB em duas partes iguais. Essa parte aqui, ó, A até M é igual a M até B. O lado AN é igual ao lado AC. Então, quando eu falo de base média, é isso. Eu parti os dois lados do triângulo ao meio.
Professora, mas isso acontece só no triângulo isósceles equilátero? Não, qualquer um triângulo. Se eu pego os lados e parto ao meio, eu estou fazendo uma base média. Tá bom, gente? Aí já não é só igual um ao outro. Essa reta aqui, ó, que eu passei MN, ela vai ser sempre paralela a BC, tá bom? A MN é paralela a BC. Agora acompanhem comigo aqui no mouse, olha. Se eu pegar essa ponta do A e descer, ó, puxando ela, eu vou descer e encostar aqui na minha base. O que vai acontecer? Eu vou ter esse espaço aqui, que é justamente o fechamento desses dois lados. Se eu fizer isso, sabe o que acontece? Eu consigo fechar um quadrado. Um quadrado tem lados iguais, não é isso? Área é igual. Então, isso comprova o seguinte, que o tamanho de BN é a metade de BC. Se eu pegar isso aqui, eu tenho a metade. Ó, esse triângulo é a metade dessa minha base, desse trapézio montado aqui. Então, eu posso dizer que MN é a metade de BC. É BC dividido por 2. Vamos fazer um exemplo? Vamos dizer que MN meça 9 centímetros. Se ela é metade de BC, quanto vale BC? 18 centímetros. Muito bem. Se BC mede 50 centímetros, MN 25 centímetros, porque é a metade da base maior, ok? Então, base média, ó, a base média ela é metade da base maior aqui, no caso, o BC. Vamos guardar essas regrinhas, porque ela vai nos ajudar muito na resolução dos exercícios. Ah, beleza, nós já temos um exercício no passo a passo na página 22 e 23. Começa aqui 22 e aqui 23. Nós temos um triângulo e diz assim, considerando o triângulo a seguir e que todas as medidas são dadas em centímetros, vamos determinar todos os valores de x e de y, sabendo que M é ponto médio de AB e N é ponto médio de AC. Opa, M está partindo o lado AB em duas partes iguais e o N está partindo o AC em duas partes iguais. Beleza. Então, se ele fez um ponto médio, então quer dizer que 4x mais 3 é igual a x mais 5. Ele partiu em igualdade, ó. Ele partiu em duas partes iguais, ele partiu ao meio. Então, se ele partiu ao meio, isso aqui, ó, essa parte aqui, 4x mais 3, é igual a x mais 5, isso mesmo. Fazendo isso, nós igualamos e resolvemos uma equação do primeiro grau. O x passa para cá negativo, o 3 passa para lá negativo, 4x menos 1x, 3x. 15 menos 3, 12. 12 dividido por 3, 4 centímetros. Então, quer dizer que aqui o x vale 4 centímetros. Beleza, já achamos o valor de x. Mas eu tenho outra situação, professora. Aqui eu tenho x mais 3y no valor, na medida de m mais n. Mn. Bom, nós já aprendemos na página anterior que a base média ela é metade da minha base maior, não é isso? Qual é a metade de 44? 22. Então, quer dizer que x mais 3y, ó, x mais 3y é igual a metade da base maior. A metade de 44, 22. Beleza. Só que o x eu já sei, que eu achei, é 4, ó. Eu vou substituir o meu x por 4. 4 mais 3y é igual a 22. O 4 passou para lá diminuindo, deu 18. 18 dividido por 3, 6 centímetros. Viu como é fácil? Eu só não posso esquecer das nossas regrinhas, tá bom? E por hoje, finalizamos a nossa aula. Temos os nossos links aqui, mas mesmo assim, a tia vai disponibilizar na plataforma também. Quando eu postar a aula, vai estar lá para vocês na plataforma, tá bom? Agora é hora de praticar. Nós temos exercício da parada obrigatória para aprender um pouquinho mais, porque a matemática só se aprende praticando, não é isso? E um triângulo amoroso agora no coração de cada um de vocês, tá? Muito amor, muita paz. Fiquem em paz e fiquem em casa.
participe das lives, participe das aulas, não só de matemática, de todas as aulas, porque é muito importante o aprendizado neste momento, tá? Participe junto com a gente, tanto das lives quanto das videoaulas. E outra coisa, tem dúvida? Vai lá na plataforma e fala comigo que eu vou ter o maior prazer de te ajudar, tá bom? Continue mandando as dúvidas que eu vou estar ajudando vocês. E no mais, um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e ó, o nosso até breve, tá bom? Ó, um beijo.